Bem, vou fazer um vídeo aqui jogando conversa fora. Vamos falar sobre as coisas importantes entre as coisas minimamente importantes entre as coisas menos importantes da vida, que é o futebol, né? Eu, de um tempo pra cá, eu não tenho assistido tanto futebol como eu assistia no passado, assim. Eu tenho 32 anos e um tempo atrás eu via muito futebol. Eu assistia muito futebol. Eu gostava muito de ir no Alfredo Jaconi, ver jogos do Juventude e tal. E hoje já não. Eu assisto futebol ainda, mas assim com menos. Com menos. Eu assisto futebol com menos frequência, assim, e não tenho mais saco, assim, para ficar vendo e acompanhando como uma pessoa que analisa futebol realmente e analisa os jogadores convocados e tal, deveria ter, né? E eu, cara, botei na cabeça, vou torcer pela seleção brasileira agora em 2026. Vai ter os dois amistosos, né? E vai ter os três jogos da primeira fase, que é Marrocos, Haiti e Escócia, se eu não me engano. Abre com Marrocos, fecha com Escócia e passa por o Haiti no meio. E o Brasil deve empatar com Marrocos, deve ganhar de mais de 3 gols de diferença do Haiti e deve ganhar da Escócia por um gol. E Marrocos deve ganhar do Haiti, mas não vai golear, e deve ganhar da Escócia ou empatar. Então o Brasil, na pior das hipóteses, vai terminar em segundo lugar. Sendo que os 8 melhores terceiros lugares vão para a próxima fase, né? De 16 avos de final. 32 avos de final, 16. E o Brasil provavelmente vai pegar aí na frequência, aí vai pegar o Japão, né? Provavelmente o Brasil vai pegar o Japão, vai pegar a Noruega, já tem um monte de gente dizendo aí que o Brasil provavelmente vai bater em quartas ali, vai bater em quartas com a Noruega. E daí eu tava vendo a convocação, assim, e que é uma coisa que eu não acredito, vendo a convocação da seleção brasileira, eu não acredito quando o cara lá, o Carlo Ancelotti, ele pegou e subiu com aquela. Ele foi lá. Os caras fizeram toda aquela apresentação. Eu não tô dizendo que a apresentação foi ruim, tá? Mas é uma apresentação que tá a serviço de coisa que tá muito errada ali. Porque são coisas que quem acompanha futebol sabe que tem muita coisa errada. Que não é a questão, assim, e eu não gosto muito de ver, assim, que é uma opinião minha, tá? Eu acho que a cultura, muito atrelada ao futebol, a cultura no modo geral, assim, parece que ela fica meio apagada e fica pagando mico. Tanto que vai ter agora show de intervalo no futebol, assim, eu acho que o futebol, pra mim, uma coisa é o Super Bowl, sabe? Ter lá o intervalo do Super Bowl, tal, ter o intervalo lá, Katy Perry foi a primeira a pagar e tal pra ter o show, mas assim, cara, não combina com o futebol, sabe? Quando querem trazer quando eles querem copiar os Estados Unidos nesse ponto, né? Que o futebol, as pessoas sempre pregam que o futebol é o maior esporte do mundo e tal, mas o futebol ele chupinhou muitas outras coisas. É que você não sabe, você ou está sabendo agora, mas por exemplo o calção foi chupado do basquete. Esses jornalistas, eu poderia citar nomes aqui, mas alguns jornalistas de São Paulo, ali Rio de Janeiro, que falam a temporada, não sei o que, não sei o que. Quando a TV a cabo veio para o Brasil, eles tinham essa mentalidade de trazer, analisar o futebol, de como os americanos observavam e comentavam o boxe, o beisebol, o futebol americano, o basquete e automobilismo, NASCAR, assim, essas coisas americanoide. Tanto que fica assim, meio presepeiro. Hoje a gente já está acostumado, mas quando veio era uma coisa muito de TV a cabo. Tanto que tinha um choque. Eu me lembro a primeira vez que eu vi TV a cabo, que foi lá no início dos anos 2000, é um desses caras aí.
desses comentaristas aí que tem um monte de seguidor nas redes sociais. Cara, tipo, meio deslocado ali a crítica e coisa assim, e levando o futebol extremamente a sério, sabe? Que eu acho que o futebol, eu não levo o futebol a sério. Na boa, assim, se eu vejo tem um negócio, eles estão conversando sobre futebol, tô falando sobre futebol, e começa uma coisa muito séria, eu já, cara, eu jogo as cartas fora, não dá. Entrega o jogo. Então o futebol é meio que uma galhofa, é uma zoeira, é uma coisa ali, porque senão, cara, vamos ser sinceros, o que a gente ganha com o futebol? A tua vida vai mudar indo ver o Juventude perder no Alfredo Jaconi por 3-0 pro Santos, 3 gols do Neymar? A tua vida não vai mudar. Mesmo que o Juventude se salvasse do rebaixamento ano passado, a tua vida não vai mudar. Então o futebol é entretenimento. Entretenimento, puro. Entretenimento, não é? Cara, fala sério, cara. Fala sério, o que tu ganha? O futebol vai trazer um prato de comida pra dentro da tua casa? O futebol vai pagar um talão de água teu? O futebol vai pagar um talão da Samai? Vai pagar um talão da RGE? O futebol não vai pagar. O futebol não vai pagar nenhuma conta de luz tua. Nada. Então o futebol tem que ser visto como uma bobagem. Uma bobagem legal de se ver. Mas daí, analisando assim, esse Carlo Ancelotti, ele meio que se rendeu, cara. Ele faz tudo o que esses brasileiros, esses boca aberta, que foram treinador antes do Brasil, fizeram. E eu vou acreditar que o Neymar já não sabia que ia ser convocado? O Neymar já sabia uma semana antes. Tem uma história aí que ele sabia desde quarta-feira. Desde quarta, quinta. Teve uma chamada de vídeo, eu vi não sei quem é que falou aí, acho que foi no UOL, eu acho que foi. Que teve um cara que falou. Eu não lembro se foi no UOL, eu não lembro agora. Que descobriram lá que teve uma chamada, não sei como é que foi. Então, assim, o futebol, ele é uma besteira. Para falar o português completo, né? Português claro e explícito. O Neymar mereceu ir para a Copa? Na minha concepção, não é uma questão de merecer ou desmerecer. A questão é da atual conjuntura. Entendeu? Tipo, se você pegar os 26 melhores jogadores do Brasil, ele não mereceria estar aí. Só que o problema é que o Rodrigo não tá mais, que o Rodrigo talvez nem jogue esse ano pela seleção brasileira. Esse ano eu acho que não joga mais, talvez só 27. E o Estevão. Esses caras não vão jogar nem esse ano mais. Que dirá a Copa do Mundo. Então, assim, o Neymar ele é uma consequência de alguns jogadores que saíram, que deu baixa, e ele foi. E, cara, foram convocados 9 atacantes, né? 9 atacantes. E pra mim, que é uma coisa que assusta, né? Tipo, me diz um nome que foi absurdo não ter ido. Nenhum. Nenhum, assim. Eu acho que tem um nome, que é o Andreas Pereira, o volante lá, que deveria ter ido. Porque ele convocou 5 jogadores de meio, sendo que o Casemiro... Tu acredita, ó, uma Copa do Mundo vai ter 8 jogos pro Brasil ser campeão, tá? 8 jogos. Os 3 jogos na primeira fase, daí vai ter... Tu acredita que o Casemiro vai dar conta, o Casemiro vai ser igual o que o Mauro Silva foi em 94, aquele leão que ele foi, como o Dunga foi? Tu acredita? Tu acredita que vai ter punch, vai ter pegada de fazer isso? Eu acredito que não. Então, eu acho que o Brasil tem 2 seleções que, na minha opinião, se o Brasil cruzar, o Brasil perde. Que é França e Noruega. França e Noruega. Se o Brasil bater com a Argentina, o Brasil ganha. Se o Brasil bater com a Alemanha, o Brasil ganha. Bélgica, Croácia, todas essas seleções europeias ou seleções aqui da América que já foram campeãs. O Brasil passa por todas elas. O Brasil só perde para a Noruega e para a França. São 2 seleções que o Brasil tem que torcer para ficar pelo caminho. Ficar pelo caminho, acontecer alguma merda, a seleção da França brigar entre eles,
a seleção da Noruega ficar pelo caminho e nem chegar no Brasil, porque Portugal, Brasil, cara, Portugal não tem chance nenhuma com o Brasil. E, cara, outras seleções assim não tem chance com o Brasil. São duas seleções, e nem a Inglaterra, tá? Nem a Inglaterra, eu acho que o Brasil bate a Inglaterra. Mas assim, vamos ser extremamente pessimista. Extremamente pessimista. França, Noruega e Inglaterra. Esses três aqui. Esses três. França, Inglaterra e Noruega. Essas três seleções, e por acaso essas três seleções já deram problema. A Noruega ganhou do Brasil na primeira fase de 98. A Inglaterra, o Brasil virou o jogo em 2002. E a França já ganhou do Brasil em 86, ganhou em 98, ganhou em 2006. E em 14, não, em 18, eu acho que o Brasil iria ficar pelo caminho. Se o Brasil passa pela Bélgica, eu não acredito que o Brasil conseguiria passar pela França. Não, naquela época e nem hoje. Até porque tu vê o meio de campo da França, cara. Até uma pessoa que não entende de futebol, cara. Uma pessoa que não entende de futebol. É uma pancadaria. Uma pancadaria que eu não falo na pancadaria de... Não, eu falo assim de punch. Os caras têm muita força, né? E essa questão dos africanos também. A França hoje ela é muito africana. Tem muito jogador negro na França. E tu vê que são todos jogadores fortes, são todos uns cavalos, cara, de força. Tem muita força física. Daí tu vê o meio de campo do Brasil, o meio de campo do Brasil é fraco. Nem tem meio de campo, na real. Então eu acho que são três seleções que podem complicar o Brasil. Nessa ordem, França, a pior de todas, pra mim a pior pesadelo que o Brasil pode ter nessa Copa é a França. Noruega e depois a Inglaterra. São três seleções que o Brasil não pode enfrentar na Copa. O Brasil não pode enfrentar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou se enfrentar na final. Para fechar. Uma final com a Inglaterra, ou uma final com a França, ou uma final com a Noruega. Daí tu vai falar assim, ah, mas a Espanha. Cara, a Espanha não assusta o Brasil. A Espanha não assusta o Brasil porque pelo estilo de jogo da Espanha. Tanto que aquela Espanha de 2010 era uma Espanha que perderia para o Brasil. Que ninguém fala, mas a Espanha, aquela Espanha que ganhou a Copa do Mundo, levou de 3-0 dos Estados Unidos um ano antes. E perdeu para a Suíça no primeiro jogo. Entendeu? Então assim eu não vejo como esse bicho papão a Espanha. Eu não vejo. Para mim é França, Noruega e Inglaterra. São três seleções que podem trazer muito, muito terror para o Brasil na Copa do Mundo. Entendeu? São três seleções, essas três. E vai ser aquela história de bater em quartas, né? Bater em quartas ali, talvez fique pelo caminho e faça 6 jogos. Né? Não faça mais do que isso. Mas eu ainda acredito que o Brasil tem chances de ser campeão. Tem chances assim, mas não pode enfrentar uma dessas três seleções. No mínimo, o cara tem que ir lá na frente. Só que isso são coisas que não tem escolha, né?